Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quantos desejam perseverar até o último dia da sua vida, ou até que Jesus volte? Levante a sua mão assim e diga amém. Glória a Deus. A palavra perseverança, ela tem um significado extraordinário. A perseverança, isto revela de nós permanecermos no propósito que nós fizemos e não se desviar dele. Glória ao Senhor. Perseverar, nós temos um exemplo do próprio Deus. Ele é um Deus perseverante, que ele não desiste dos seus propósitos e das coisas que ele propriamente determinou que elas viessem a acontecer. A Bíblia diz que Deus, nele não encontramos sombra de variação. A Bíblia diz dele que ele não é homem para que se arrependa. Ele faz as coisas pensadas, projetadas, e ninguém muda os seus propósitos, os seus planos, os seus desígnios. Glória ao Senhor. E nós temos esse exemplo da parte de Deus. Deus também não desiste quando ele estabelece conosco uma aliança. Glória ao Senhor. Nós observamos que Deus estabeleceu com Noé, o patriarca, uma aliança em meio a um tempo complexo, quando os homens, as mulheres, tomavam caminhos que não eram os caminhos traçados por Deus. E Deus achou este homem chamado Noé e fez com ele uma aliança, um pacto. E Noé também firmou com ele esta aliança, esse pacto, de construir uma arca, somente ele e a sua família. Quando o mundo cheio de problemas, controvérsias, críticas, zombarias, escárnios, que os homens assim faziam contra Noé e a sua família. As suas pregações contrariavam exatamente os conceitos humanos, porque naquele tempo não havia chuva, o povo não conhecia a chuva, a terra era regada por um vapor. Aparece um doido pregando que vai chover e que a terra seria inundada totalmente e que todos os habitantes dela seriam mortos, desde os animais até os peixes e as aves. Não sobraria nada. Isto era causa de riso, de zombaria, porque na verdade era uma coisa, parece que difícil, que contrariava a natureza, que contrariava todos os conceitos humanos. Porém, Deus fez um pacto, fez uma aliança com Noé. E Deus, como conhecia Noé e como Noé conhecia Deus, foi uma aliança duradoura, uma aliança firme. Glória ao Senhor. Os filhos de Noé, a esposa de Noé, as noras de Noé, acreditaram na palavra do patriarca. Começaram a construção, e ele já tinha pelo menos seus 480 anos de existência.
Imagine um tempo suficientemente capaz de trazer maturidade para um homem líder de uma família. Um homem que tinha 480 anos, quase 500 mil de anos. Ele tinha certeza de que o Deus que havia falado com ele era um Deus reto, um Deus que não falhava e não havia falhado nunca. Era um Deus que merecia todo o crédito possível. Entraram nesta construção. E vejam bem, pelo menos uns 100 anos construindo aquela embarcação. Sem chuva, zombarias, e os homens da época continuavam com suas orgias, comiam, bebiam, compravam, vendiam, tinham suas ocupações e não davam crédito à pregação deste homem. Porém, ele perseverou. Imaginem que para esta família, o meio de todas estas circunstâncias, teriam tudo para desanimar, teriam tudo para quebrar este trato, esta aliança com Deus. Tinham tudo para eles parar com aquilo, mas quem falou foi Deus. E quando Deus fala, nós temos que acreditar. Aleluia. E nós observamos que ele foi fiel, ele não titubeou, ele não desistiu. Glória ao Senhor. O mundo cheio de problemas. A perseverança é para pessoas que na verdade conhecem Deus, sabem o valor da sua palavra e o valor da sua vida. O próprio Jesus disse o seguinte: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e por final perder a sua alma? As pessoas pensam que nunca vão morrer. As pessoas pensam que quando estão cheios de saúde, nunca vão ficar doentes. As pessoas pensam que na sua vida, o seu dia, a sua semana, o seu mês, o seu ano, sempre será aquele dia de alegria, de festa, aquela semana frutífera, aquele mês que dá rentabilidade, aquele ano de sucesso, e que tudo leva à prosperidade. Mas assim como existe o dia bom, existe o dia mau. Assim como existe o momento do sorriso, existe o momento do choro e da lágrima. Assim como existe o dia da vida, existe o dia da morte. Tudo tem o seu tempo. Agora o que importa é falar como Paulo falou. Ele disse: eu tenho para mim que o viver para mim é Cristo. E se eu morrer, para mim é lucro. Aleluia. Se eu viver, Cristo está comigo para me ajudar nas minhas guerras. Mas se eu morrer, logo eu estou com Ele seguro para sempre. Aleluia. E ele chegou até a dizer, parece que ele bateu no peito, ele disse assim: quem poderá me separar do grande amor de Deus? E ele começa a enumerar. Será que as perseguições? Será que as prisões? Será que é os açoites? Será que é a fome? Será que é a morte? Ele disse: nada
me poderá separar do grande amor de Deus? Bendito seja o nome do Senhor. Você tem esta coragem de dizer isso também? Você tem certeza absoluta que o teu tratado de perseverança com Deus te dá toda a segurança, te dá toda a estabilidade para permanecer diante dos dias bons e dos dias maus? E existem pessoas que se esquecem. E Jesus aqui volta, porque ele estava falando a estas pessoas, eram os seus discípulos, no sermão profético, falando do final do mundo, falando das coisas que antecederiam a sua vinda. Glória ao Senhor. E Jesus começa, ao sair do templo, uma palestra bonita. Os seus discípulos lhe mostraram a estrutura do templo onde ele estava. Jesus, porém, disse: não vedes tudo isso? Ele disse: na verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles ficaram apavorados quando Jesus falou isso. E disse ele partiu lá para o Monte das Oliveiras, que fica muito próximo de Jerusalém. E diz que estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele seus discípulos, em particular, uma conversa em particular com Jesus. E disseram: mestre, dize-nos quando serão estas coisas, e qual é o sinal que haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, como gostava de ser interpelado, Jesus, como gostava que as pessoas lhe perguntassem, ele tinha gosto em respondê-las. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos. Ele disse: tomai precaução, tomai cuidado, que ninguém vos engane. Jesus já orientou naquele tempo, dizendo: vocês tenham cuidado, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Vocês têm que estar atentos, vigilantes. E ele disse: olha, porque muitos virão em meu nome. Ele não falou de um, ele falou de muitos. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Jesus já advertiu naquele tempo. E ele disse: olha, veja as consequências, os problemas. Disse: vocês vão ouvir de guerras e de rumores de guerras. Não só guerras de homens, exércitos armados, quando tiverem que lutar contra a nação, somente isso. Vocês imaginem se não houvesse guerras. O que seria deste mundo? Hoje está uma polêmica da Alemanha, de algum país vizinho, que eles também participaram matando milhões. Inocentes, homens, mulheres, crianças. Os alemães, que foram também iludidos por um homem chamado Hitler, e para cumprir uma profecia das próprias mulheres judias, elas diziam
venha sobre nós o sangue dos nossos filhos. Passou o tempo, aparece um Hitler e mandou matar pelo menos 6 milhões de judeus. As guerras em todo o tempo existiram e existem. E morre muita gente, mas nasce muita gente. Imaginem, guerras que deixam rastro de desordem, de tristeza, de destruição e de miséria. Ele disse: olha, ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Ele disse: olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E ele continua: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Fomes. Vocês estão vendo todo dia, toda hora, nos jornais, nos telejornais, na televisão, anunciando visivelmente milhares e milhares e milhares de pessoas que estão fugindo dos seus países, arriscando, com seus filhos, mulheres, crianças, atravessando o mar, e já morreram milhares, fugindo das guerras e das fomes. Não há razão para você dar glória a Deus. Quantos fizeram 3 refeições hoje aqui? Diga amém. Tem uns que já fizeram 4. Eu já fiz mais 5 refeições hoje. E tem gente que fica com essa cara feia, parece que chupou limão. Se passar 5 minutos do culto, ele já desvia. Você não é crente. Você é um crente de meia pataca. Porque nós tínhamos que ficar aqui o dia inteiro dando glória a Deus por aquilo que Deus tem feito por nós e nos abençoando. Quantos podem dar glória a Deus aqui esta noite? Disse: e haverá fomes. Aqui no Brasil, no Agreste, gado morre de fome, de sede. Pessoas, meus irmãos, que comem uma vez por dia, não tem água e não tem nada. Mas você chega naquelas regiões, Jesus está batizando no Espírito Santo. A pregação do Evangelho é uma pregação quente. Os crentes exaltam o nome do Senhor. Dá gosto de você chegar de manhã nas igrejas. Tenho pregado em algumas regiões que 6 horas da manhã tem um culto que não cabe um crente mais dentro da igreja. 6 às 7:30. Das 8 às 9:30 outro culto. E aquele povo do lado de fora, dentro, adorando a Deus, roupas simples, calçados, velho nos pés, mas adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Peste. Já nem se fala mais em AIDS. Já nem se fala muito mais em câncer. Mas hoje se fala no mosquitozinho que produz Zika vírus, que produz dengue, chikungunya. Isso tudo vem lá desse fim de mundo. As mulheres, com medo desta peste, já não gostavam, agora já aproveitam. Eu não vou engravidar porque a medicina está dizendo que o meu filho
pode ser gerado se eu for picado por este inseto. Meu filho pode ser gerado com defeitos dentro do meu ventre. As nações estão em aperto. A medicina não sabe o que fazer. Coloca-se exército, marinha, coloca-se as forças armadas nas ruas para combater o mosquitinho assim. É Deus que está irado contra a terra. E principalmente o povo de Deus, que deveria estar atuando, orando, jejuando, conversando, comendo palavra de Deus, buscando ao Senhor para Deus tirar esta praga. E diz: fome, pestes, não é peste, pestes, terremotos em vários lugares. Até em Londrina já deu, no Brasil está dando terremoto, que não, isso é uma loucura. E às vezes nós ficamos assim mesmo, dormindo no culto. Eu chamo que é uma normalidade. Igual Noé construindo a arca, ele, a sua velha, seus filhos e suas noras. Era pouca gente. Então eu não me assusto, meus irmãos, que pouca gente está ocupada no reino de Deus. Pouca gente. E alguns ainda querem colocar uma pedra dentro da bolsa do outro. Carregue as tuas pedras. Cuide da sua vida. Porque Jesus está voltando e nós temos que caminhar para frente. Quantos querem caminhar para frente? Olhando para Jesus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E disse Jesus: mas todas estas coisas são princípio das dores. Meu Deus, se é um princípio de dores tudo isso, imagine o que vem pela frente. E disse ele: então vos hão de entregar para serdes e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Eu dou graças a Deus que eu vivo num país que tem gente que faz manifestação de oração, de jejum, em frente à esplanada do governo federal. Cercam a esplanada. Para quem não conhece, mas eu conheço muito bem porque fiz parte e estive por muitos anos envolvido nessas questões. E lá, hoje, as guerras que se travam, olha as guerras que se travam. Levanta-se um camarada cabeludo, homossexual, afrontando as famílias. Polêmica nos plenários, chamado a minoria, reivindicando os seus direitos, com coisa que a maioria teria que calar a boca. Mas eu louvo a Deus que as orações da igreja lá na esplanada, nos governos estaduais, nas assembleias legislativas, temos nos parlamentos homens e mulheres de Deus. Estou falando de homem de Deus. Eu não estou falando de porcaria. Eu não estou falando de resto. Eu estou falando de homem. Aleluia. Que contrariam frontalmente estas guerras do diabo. E Deus está dando vitória para o seu povo.
Dá para adorar a Jesus aqui esta noite? Pastor, mas eu estou com medo. Eu vivo num Brasil que eu tenho o direito de expressão e de defender principalmente as coisas corretas, que são as coisas do meu Deus, e não compactuar com aquilo que transgride frontalmente com os nossos princípios da família, que é composta de homem e mulher. Bendito seja o nome do Senhor. Que contraria frontalmente a prática do aborto. Por quê? Tem muitas belas e formosas que indesejavelmente não querem ter filhos, abortam. Mas são almas que elas vão e ficam, aleluia, na expectativa do juízo final. Crianças indefesas, que são mortas e assassinadas, e não deram-lhes o direito de nascer, porque alguém achou por bem de criar leis para sinalizar e dizer e dar garantias que em determinados casos pode abortar e matar o que está vivo dentro dela. Paz, meus senhores, o dia do juízo vai ser sem arrependimento e sem misericórdia. E nós ficamos calados diante de tudo isso, mas Deus está agindo, aleluia. E diziam de vos entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Tem gente, irmão, que eles olham para nós assim e desejam. Agora estamos vivendo um tempo, mês de outubro tem eleições, e vocês fiquem bem atentos. Bem atentos. Do porte de vida de determinadas pessoas. Porque quando eu quero, eu vou ao governo. Quando eu quero, eu vou aos líderes da minha cidade. Sei muito bem o caminho. Porque esta igreja é uma igreja sábia. Tem um dono que é Jesus e tem alguém que responde por ela. Dá para dar glória a Deus? Aleluia! E diz, tem gente, irmão, que eles, vê este povão aí, meu irmão, sabe de uma coisa, eu vou me infiltrar no meio deles aí. Aqui não, meu irmão. Tira teu cavalo da chuva. Nós temos pessoas dignas no nosso meio que podem nos representar, mas tem que ser bom. Tem que ser bom. Eu não aceito intruso nenhum. Quantos concordam comigo, digam amém. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Ele disse, olha, nesse tempo muitos serão escandalizados. Nós vivemos um tempo agora que se houver uma eleição para a presidência da República, a gente não sabe quem seria o presidente. Tem uns que estão de morada nova em Curitiba, morando na cadeia em Curitiba, graças a Deus, e vão trazer muito mais outros para Curitiba. E eu dou graças a Deus que quem que está julgando isso são irmãos nossos
que eles os tratam dos meninos de Deus. Mas não é só por causa deles, é porque existe velha, existe velho, existe jovens, existe famílias que estão com a cara no chão clamando ao Deus do céu. E esta oração chegou aos céus, e Deus está derribando e varrendo aquilo que Deus abomina. Quantos podem adorar a Jesus aqui esta noite? Nesse tempo muitos serão escandalizados. Confiar em quem? E diz mais: e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Alguém já foi aborrecido na vida algum dia? Alguém já foi traído algum dia na vida? Meu irmão, baixa a cabeça não, irmão. Fica de cabeça erguida. Adore o nome do Senhor. Deixa o brilho de Deus no teu rosto brilhar. Aleluia! Oh glória! Dê a paz do Senhor para o teu irmão que está ao teu lado. Dê a paz do Senhor, meu irmão. Aperte a mão dele aí. Olha bem no olho dele. E diz: a paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor. E diz mais: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Falsos profetas. De ser, mas não é. Não te deixe enganar. Conheça as pessoas. Aleluia. Falsos profetas. E disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Tem gente frio. Frio, 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 frio. Eu não estou dizendo aquele barulhão que as pessoas fazem, que até não acreditam muito. Naquelas pessoas que rodam a baiana. Eu tenho que ir na casa dele para saber se tem alguma mensagem para mim. Quando eu leio a Bíblia, meu irmão, quando eu leio esta palavra, este livro fechado é um livro, mas quando se abre este livro, é a voz de Deus escrita neste livro. Aqui estão as profecias de Deus. Quantos podem adorar ao Senhor aqui esta noite? Leia este livro. Coma este livro. Todos esses enfrentamentos. Ele disse: olha, mas quem vencer tudo isso aí, passar por cima de tudo isto aí, olhando para mim e perseverar, aleluia, no meio destas tormentas e destas oscilações e dentro deste vento e destes terremotos, e permanecer firme, será salvo. Uramanda. Pessoas descompromissadas, pessoas que não têm estabilidade. Nós vamos participar da ceia agora. E este ato, que foi um fato real, da morte de Jesus, diz: vocês façam até que eu volte. Uramanda.
Quantos vão participar aqui até que ele volte? Melhor do que seu pai é Jesus. Melhor do que a tua mãe é Jesus. Melhor do que os teus amigos é Jesus. Melhor do que os teus irmãos é Jesus. Melhor do que o teu dinheiro é Jesus. Melhor do que a fama e a glória é Jesus. Maior e melhor. Oh, som ruim danado. Melhor do que os dias bons é Jesus. Melhor do que um amigo de todos os dias é Jesus, porque Jesus é um amigo de todos os minutos da nossa vida. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós temos que permanecer diante do Senhor. Aleluia. Eu quero orar por você agora. As tentações que te cercam, as provas que te cercam, elas nunca foram, não são e jamais serão maior do que o amor de Deus para a minha e a tua vida. Não desista dele. Que às vezes as pessoas, quando estão entre amigos, olha que eu tenho amigos, como os senhores também têm, mas nenhum deles me convencem. Juramanda. Quantos querem seguir à frente? Você quer seguir à frente, meu irmão? Seja fiel ao Senhor. Persevere na tua fé. Tropeça aqui, levanta lá. Mas não fique prostrado. Vá em direção à cruz de Cristo. O Calvário é o lugar de redenção. Uramanda. A presença de Deus está aqui nesta casa. Nós viemos aqui lembrar de um Cristo que fez um pacto conosco. Ele disse: olha, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Eu já senti ele aqui esta noite. Ele disse: eu vou estar convosco até a consumação dos séculos. Teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus companheiros, teus servidores, teus mestres, eles podem estar com você em alguns momentos. Mas esse Deus que você serve, Ele está com você na noite escura, de chuva, de frio, de calor, na mesa farta, ou se nada tiver nela. Quando você deita e dorme, Ele está acordado, guardando você. Teu filho vai para a escola ou para a faculdade, os olhos dele acompanham, e tudo que é dele, Ele guarda, Ele protege. Oh glória! Adore a Jesus aqui esta noite, e sejamos crentes de verdade. É a palavra que Deus colocou no meu coração esta noite.